para muita, mas muita gente mesmo. A imagem de um herói super musculoso, de cabelo loiro, levantando uma espada e gritando "Eu tenho a força", bom, isso é uma memória central da infância. He-Man é um ícone, não tem nem o que discutir. Mas a origem dele é bem mais calculada e, olha, surpreendente do que a gente imagina. E tudo começa com uma pergunta fundamental. E a pergunta que define a história toda é essa aí. Será que ele nasceu da pura criatividade, tipo um herói de gibi, ou de uma necessidade de mercado? A resposta é bem inesperada e com certeza pode mudar o jeito que a gente olha para muitos dos nossos ícones de infância. E é aqui que a gente começa a desvendar o mistério. A história do He-Man não nasceu num reino de fantasia, não. Nasceu numa sala de reuniões. E por uma razão bem prática, a necessidade de vender mais brinquedos. Olha, no comecinho dos anos 80, a Mattel estava numa sinuca de bico. O mercado de bonecos de ação era um verdadeiro campo de batalha, dominado por gigantes, principalmente pela febre que era Star Wars. Eles precisavam de um sucesso, e para ontem, algo totalmente novo que pudesse virar o jogo. E pronto. Tá aí a resposta para nossa grande pergunta. Antes do desenho, antes da história, antes mesmo de existir o planeta Eternia, existia o boneco. É isso mesmo. O He-Man nasceu primeiro como um produto, uma figura de ação criada em 1982. E a estratégia da Mattel, olha, foi uma jogada de mestre que acabou virando um padrão na indústria. O plano era simples, mas genial, com duas etapas bem claras. Primeiro, lançar a linha de brinquedos. Segundo, criar uma série animada que, na prática, ia ser o maior comercial de todos os tempos, feito para vender esses mesmos brinquedos. Ok, mas como é que se transforma uma estratégia de vendas num ícone cultural, né? Foi aí que, a partir de uma planilha de negócios, a criatividade entrou em cena para dar vida ao herói que todo mundo conhece e adora. Foi tipo uma força-tarefa mesmo, sabe? Cada um com uma peça do quebra-cabeça. A Mattel deu a ideia inicial. O Mark Taylor foi o cara por trás do design visual, aquele visual inconfundível do boneco. E aí coube ao estúdio Filmation a missão de transformar aquele pedaço de plástico numa lenda animada. Isso faz do He-Man o que a gente chama de produto de design. Sabe, diferente de heróis que nascem nos quadrinhos e depois, se tudo der certo, viram brinquedos, com ele foi o caminho totalmente inverso. A história foi criada para dar um motivo para as pessoas comprarem o boneco. Simples assim. E mesmo nascendo do marketing, a criação foi tão, mas tão genial que essa frase virou um hino da cultura pop. É a prova perfeita de como uma estratégia de vendas pode de repente se transformar em cultura de verdade. Certo, o brinquedo estava pronto, mas faltava o principal, dar um universo para ele habitar. A série animada precisava criar um mundo com heróis e vilões que fizessem a criançada sonhar e, claro, querer todos os bonecos. E aqui está a genialidade do estúdio Filmation resumida. Eles criaram Eternia, esse lugar doido que misturava espada, feitiçaria com nave espacial, uma loucura. A história era aquela clássica, né? O bem contra o mal, com o príncipe Adam se transformando em herói para proteger o castelo de Grayskull do vilão mais icônico de todos, o Esqueleto. E, claro, o momento que todo mundo parava para ver. A transformação do Príncipe Adam em He-Man, com aquele grito, pelos poderes de Grayskull, era o sinal, a hora em que a aventura de verdade ia começar. Agora se prepara, porque vem aí um dos fatos mais inacreditáveis sobre o He-Man. Apesar de parecer que ele sempre esteve por aí na nossa memória, o fenômeno original que construiu esse universo todo foi um flash, super rápido e muito, muito intenso. Dá uma olhada nisso aqui. O brinquedo surge em 82, a série estreia em 83 e acaba em 1985. É isso. A série clássica, que marcou uma geração inteira, durou apenas 2 anos. Um piscar de olhos. Mas é aqui que o queixo cai. Nesses 2 anos, eles produziram 130 episódios. 130. Para a época, isso era uma coisa de louco, uma produção industrial mesmo. Simplesmente insana. Só para ter uma noção do ritmo, foram 130 episódios espremidos em apenas 2 temporadas. A produção era alucinante, com episódios novos indo ao ar quase todo dia em muitos países. Era uma overdose de He-Man. E claro, essa produção em massa deixou suas marcas, né? Para economizar tempo e dinheiro, cenas como a transformação do He-Man eram repetidas à exaustão. E numa jogada muito esperta para a época, todo episódio terminava com uma lição de moral, o que deixava os pais mais tranquilos. Então fica a pergunta, se a série original foi tão curta, como é que o He-Man continua tão vivo, tão famoso, depois de mais de 40 anos?
A resposta está no seu verdadeiro poder, o legado incrível que ele deixou. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Uma série que durou só 2 aninhos na TV criou um impacto cultural que, olha, já passa de 4 décadas. A fórmula foi tão poderosa que continuou ecoando muito, mas muito tempo depois de sair do ar. E este slide mostra exatamente como isso aconteceu. O sucesso foi tão absurdo que logo de cara já veio um spin-off, a She-Ra. E daí pra frente, a franquia nunca mais parou. Foi reinventada nos anos 90, de novo nos anos 2000 e tá de volta com tudo agora, nos anos 2020. E essa é a grande lição, o pulo do gato da história toda. O modelo do He-Man de criar um brinquedo, fazer um desenho para vendê-lo e depois expandir para quadrinhos, filmes e games se tornou a receita de sucesso para quase toda grande franquia que a gente viu hoje. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um pioneiro. Então, para fechar, fica essa reflexão. Quando a gente olha para as grandes franquias de hoje, sabe, com seus filmes, séries, uma montanha de produtos, a pergunta que fica é: quantos deles, sabendo ou não, devem o seu sucesso àquela estratégia criada lá atrás pelo homem mais poderoso do universo?